Bem-vindos ao BaldoCast, o podcast do André Baldo. E aqui nós falamos sobre psicologia, teologia e filosofia em um podcast rico em conteúdo e profundidade para ajudar você a entender sua mente e compreender melhor o mundo e a si próprio. E hoje eu tenho um convidado muito especial para falar sobre sexo, corpo e adição em tecnologia. Professor Dante Moretti. Professor Dante Moretti é psicólogo especializado em psicologia corporal haitiana e análise bioenergética, é escritor, coautor do livro Flexibilizando a Couraça Muscular e Psicologia Corporal, supervisor em análise bioenergética e também é professor de Kung Fu no estilo Shaolin do Norte, a gente vai ouvir essa história, e diretor de teatro. Com um currículo tão vasto, tão grande como esse, eu também tive a honra de ser aluno do Dante em um de seus cursos. E o assunto que a gente vai falar hoje é especialmente fundamental, sempre foi importante, porque o nosso corpo é o nosso vaso sagrado, é aquilo que contém a nossa vida ou é a vida em si própria. E devido à adição em novas tecnologias, à evolução da curva tecnológica numa espiral progressiva muito maior do que a evolução da capacidade intelectual humana, vem gerado um afastamento do nosso corpo. A revolução sexual tem trazido também muitas liberdades e, somado com a descoberta de si próprio, do próprio corpo, o afastamento do próprio corpo devido às novas tecnologias, o vício em pornografia, também junto com isso nós temos o desenvolvimento de vários problemas de distúrbios físicos, corporais, psicológicos e sexuais. Então nesse podcast a gente vai tentar olhar um pouquinho mais para essas três temáticas: sexo, como a gente desenvolver uma relação saudável com o nosso corpo e como lidar com essa adição em tecnologia a partir da ótica da psicologia corporal haitiana. E de maneira um pouco hipócrita, eu peço para que você se inscreva aqui no nosso podcast para que você possa continuar recebendo o nosso conteúdo. A gente tem tentado fazer um bom uso das redes sociais, né, evitando meramente dancinhas e trazendo conteúdos com profundidade e que possam levar a um desenvolvimento humano profícuo. Professor Dante, uma honra ter você aqui, muito obrigado pela sua presença, e eu queria que você me falasse um pouco mais, já que a gente vai falar sobre essa temática, sobre a história de Wilhelm Reich, que é o pai da psicologia corporal, né, que também foi aluno de Freud e foi um cara que foi bastante controverso na sua época e é controverso até hoje, né? Pode me contar um pouquinho de quem foi Wilhelm Reich, por favor? Perfeito. Obrigado pela oportunidade e pelo convite, André. Parabéns também pelo podcast, que tem uma proposta bem legal e necessária, né? Vamos lá, Wilhelm Reich. O Reich, ele nasceu em 1897, se não me engano. E ele participou, ele teve uma questão que eu acho primordial na vida dele, marcada pelo mau uso, pela sexualidade de uma maneira traumática. Isso, a mamãe dele, né, a mãe dele, ela era muito reprimida pelo pai dele, que era uma pessoa um pouco grosseira, um dono de fazenda, lá do interior da Áustria, hoje Romênia, né? Naquela época era o Império Austro-Húngaro. Sim. Ele nasceu em que época, mais ou menos? O Reich 1897. Ah, tá. Eu sou absolutamente leigo sobre ele. O que eu sei sobre ele eu aprendi com você. Legal. Ele nasceu lá na Galícia, hoje Romênia, naquela época Império Austro-Húngaro, já mudou de país várias vezes lá. Então ele recebia aulas na casa dele, no sítio, na chácara, que era um lugar afastado. E a mãe dele começou a atrair o pai dele com um dos professores dele. Caramba! E ele percebia, ele observava, ele era criança, ele ficava escutando. Nossa! Ele era uma criancinha curiosa, ele escutava, espiava. E aí, um dia, o pai dele descobriu, e o pai dele era muito austero, muito bravo, abriu a porta do quarto abruptamente, colocou ele contra a parede. Ele relata que ele via
gotas de suor escorrendo da testa do pai dele, e o pai dele pergunta para ele se ele tinha visto, né, a mãe dele com o professor, e ele, assim, encurralado na parede, fala que sim, que tinha visto. Imediatamente, a fala dele, eles escutam o barulho de um frasco de metal caindo no chão. Foi a primeira tentativa de suicídio da mãe dele. Ele tinha 11 anos. Ele tinha 11 anos. E aí, a partir daí, a vida ficou um inferno, até que, com o pai dele maltratando muito ela, em público, na frente deles, e ela muito submissa, culpada, até que ela, na terceira tentativa, conseguiu o suicídio, 3 anos depois. Isso é trágico para uma criança, pela experiência de que alguém que conviveu com isso a vida inteira e até que um momento que de fato se consumou, isso faz um estrago psicológico. É difícil a gente mensurar os nossos, da dimensão da nossa dor, mas a Associação Americana de Psiquiatria, ela elaborou um ranking de traumas de acordo com as sequelas que esses traumas costumam deixar, e perder alguém próximo para o suicídio está na categoria de traumas catastróficos, que é a pior categoria, que são equivalentes, né, estão na mesma categoria de você viver um trauma de guerra ou passar por um campo de concentração, né? Então imagina o que isso causou no Reich. Isso, muitos biógrafos, historiadores, teóricos da obra reichiana associam esse trauma à busca inicial da obra do Reich de estudar a sexualidade humana. É interessante como isso se conecta com a conversa que a gente estava antes da nossa entrevista, né, sobre a capacidade da gente atribuir sentido às nossas dores, né? Sim. Enfim, passado esse acontecimento, o pai dele falece. Naquela época não existia o termo depressão, ele faleceu de tuberculose. Era a depressão da época. Ele foi ficando uma pessoa... Fala um pouco mais disso. Depressão e tuberculose? Naquela época as pessoas não falavam, né? Mas as pessoas que ficavam muito tristes facilmente pegavam tuberculose, iam para os sanatórios e muitos morriam, porque, na verdade, o que elas tinham era uma tristeza muito grande. Quando Reich foi expulso da psicanálise em Lucerna, em 1934, ele também pegou tuberculose. Para a psicossomática, o pulmão está muito relacionado com a tristeza, né? Isso, sim, sim. Interessante. Essa é a ligação. É que, para falar disso, a gente teria que... né? Teria que ficar uma... Talvez a gente chegue lá, mas vamos seguir na história do Reich. Boa. Aí, após isso, então, ele perde o pai, né? Quando ele tinha 16 anos. O pai foi pescar e passou muito tempo no frio, pegou a tuberculose e morreu. Então, o Reich, aos 16, não tinha mais pai e mãe. Aos 18, eclode a Primeira Guerra Mundial. E ele vai para o fronte, ele perde tudo que ele tinha, eles tinham terras, ele era um jovem próspero, e ele perde tudo, luta na guerra, o país dele, né, o Império Austro-Húngaro, se desfaz, sim. E eles perdem a guerra, enfim, e ele volta da guerra, né, bem traumatizado também com os horrores da guerra, começa a estudar direito, desiste e vai estudar medicina. E lá ele conhece as ideias do Dr. Freud, do Skolmo Sigmund Freud, tem um contato com o Freud, primeiro contato com o Freud enquanto estudante de medicina, se torna um psicanalista, um estudante da psicanálise. Ele se tornou um dos alunos mais brilhantes do Freud, né? Sim, foi considerado um dos alunos mais brilhantes do Skolmo Sigmund Freud, inclusive pelas palavras do próprio Freud em cartas ao Reich. Ele fala que ninguém em Viena ensinava melhor a moderna psicanálise que nem o William Reich. Mas o Freud foi um pai para o Reich, mas infelizmente o Reich ele foi... É que a gente tem que entender o contexto. Numa época em que o Reich começou a trabalhar com a energia orgone, que é tida como uma energia do bem, uma energia da pulsão de vida, os Estados Unidos atingiram hegemonia e o domínio global através da energia nuclear, da energia atômica, que é a energia da destruição, a pulsão de morte.
Seria E o exatamente o Reich, contrário. exatamente o contrário. E o Reich, ele tinha um dos objetivos dele, o de neutralizar a energia atômica, que ele falava que fazia mal. Naquela época, as pessoas diziam que não fazia mal, que não tinha problema nenhum, que era uma bomba que explodia, depois que ela explodiu, não tem problema nenhum, acabou. Eles não imaginavam que a radiação continuaria por muito tempo. E o Reich já pontuava isso. E o Reich foi então perseguido, caçado, difamado. Preso. É uma história preso, e morreu na cadeia. É uma história Ele bem morreu na complexa cadeia. e comprida. Sim, aos 57 anos ele morreu na cadeia. Não sei agora se foi aos 57 anos, eu sei que foi em 1957. Ok. E a energia orgânica, ela seria o mesmo que a libido? Ou seriam coisas distintas? Legal, é uma boa reflexão. O Freud, então, cria o conceito de libido, e dentro da psicanálise, a gente tem o paradigma pulsional e o paradigma objetal, a dimensão quantitativa, energética e a dimensão psicológica, objetal. Uhum. O Reich se dedica ao estudo da energia orgone em sua dimensão quantitativa. As emoções, né? Toda emoção tem uma quantidade de energia ligada a ela. Tem emoções que mexem conosco, que dilatam as pupilas, o coração dispara, eu respiro mais oxigênio, então tem mais ATP, a musculatura trabalha, eu libero mais neurotransmissores na fenda sináptica, e isso gera uma carga e uma bioeletricidade, uma bioenergia alta. As emoções, elas são, acho que o ponto-chave da nossa conversa aqui hoje, porque elas são uma experiência que, ao mesmo tempo, psíquica e fisiológica, embora talvez em essência a gente possa falar que tudo não haja uma distinção clara, né? Mas as emoções, elas, obviamente, são causadas e causam respostas fisiológicas a partir de uma dimensão psicológica e vice-versa, né? Perfeito, exatamente. E o Reich, lá em Oslo, na Noruega, ele colocou as pessoas nos experimentos, gerava emoções, coceguinhas, aplicação de sal e açúcar na língua, pequenos tapas, beliscões, arranhões, com prazer e desprazer, e ele percebeu o potencial elétrico da pele, as conexões com o sistema nervoso simpático e parasimpático, com a expansão e a contração. Disso ele caminhou para a energia orgone, do organismo ele foi para estudar os sistemas, né, estudar o meio ambiente, o planeta, e o que a gente pode dizer, né, a libido, né, ela tem o seu lado energético, ela tem o seu lado psicológico e o seu lado energético. O Reich foi o cara que estudou o lado energético da energia libido. Ah, perfeito. Perfeito, perfeito. E pro Reich, a libido, ela tava... porque para Freud, eu também não sou especialista em Freud, mas até onde eu tenho conhecimento, a libido pro Freud estava quase que exclusivamente relacionada à sexualidade. Como que é pro Reich isso? Então, sim, mas sexualidade, né, para a psicanálise freudiana, não é genitalidade. Então a gente tem, eu acho que agora é legal tu tocar nesse ponto para o pessoal que talvez não entende um pouquinho. Sexualidade para a psicanálise freudiana não pode ser resumido a genitalidade. Sexualidade é a busca da libido por descarga no mundo objetal, né? Então é a busca do nosso self, dos nossos impulsos, por descarga, por troca, por experiências no mundo dos objetos. É um tesão, mas é um tesão pela vida, pelas suas experiências nesse mundo como um todo, aquilo que te move, a energia de Eros, que a gente pode se referenciar aos gregos, a pulsão de vida. Perfeito, legal, gostei, por aí, exatamente, boa. André, só para a gente não mal informar as pessoas que talvez não conheçam, eu fiquei com essa pulga aqui atrás da orelha. Perfeito, a libido é essa energia que busca a satisfação, que busca o prazer, né, que busca a homeostasia e o equilíbrio com o meio, quando num ambiente agradável, quando numa família, pulsão de vida, quando num clima
favorável. Mas quando a libido não encontra descarga, quando essa libido é reprimida, quando ela é retesada e o organismo não encontra a satisfação, ela vira pulsão de morte. Então, o Eros que tu falou vira Thanatos. Thanatos, então, perfeito. A mesma libido que pode ser usada para o prazer, para a cooperação, então ela pode ser usada para a destruição e a morte. Então, só para não ficar assim, né, a libido é somente o prazer, né? A libido é uma energia, ela é a busca por satisfação, que pode ser descarregada na pulsão de morte ou na pulsão de vida. Indo para fora, indo para dentro, estando reprimida ou encontrando extravasão. Sabe que tem um mito bem legal, cara, que fala sobre a descida de Eros. Querido ouvinte, para quem está ouvindo isso, Eros na mitologia grega é o Cupido, é aquele anjo, filho de Afrodite, né, a deusa do amor, que solta suas flechas e nos deixa com aquele olhar encantado pela vida e muitas vezes bobo, e causava confusão entre os homens e os deuses. E conta-se que certa vez Eros, né, que quando solta suas flechas desperta na gente essa pulsão de vida, essa libido que busca a realização de um desejo, ela é representada pelas flechas de Eros. E conta-se que certa vez o Hipno, que é irmão gêmeo de Thanatos, é o deus do sono, né? O sono e a morte estão muito relacionados. Ele hipnotizou Eros e levou Eros até a caverna de Thanatos. E quando Eros caiu no sono e deitou-se no chão, também caíram as flechas dele. E as flechas dele se misturaram com as flechas de Thanatos. Ou seja, a pulsão de vida se misturou com pulsão de morte. E ele acordou, assustado no meio de tudo aquilo, recolheu suas flechas com pressa, sem distinguir qual era a dele e qual era a de Thanatos, colocou tudo na sua aljava e saiu correndo. E dizem que desde então, segundo o mito, quando Eros solta suas flechas, pulsão de vida e de morte estão misturadas, né? E eu vejo, tanto na minha experiência pessoal, com as pessoas próximas que eu perdi ou que eu vi para depressão, ou em momentos em que eu enfrentei uma depressão também, ou com os meus clientes, que muitas vezes no estado depressivo é isso, tem uma pulsão de vida clamando, né? Clamando para sair dali e não encontrando vazão, e isso levando a um estado depressivo, né? E aí que eu acho que foi genial, e é isso que eu gostaria de ouvir de fato sobre o Reich, porque ele encontrou o corpo como um mecanismo de extravasar essa libido, né? Ou de dar a ela um curso adequado, né? O que até hoje, em várias correntes psicológicas, você sente a falta. Na própria psicologia analítica junguiana, existe essa falta. Na própria freudiana, eu sinto que também havia essa falta. E ele foi genial nisso, porque ele trouxe o corpo para um contexto que havia sido negligenciado. Até você vê o corpo nos primeiros tratamentos psicológicos ou psiquiátricos, era até utilizado como a repressão do corpo, o choque, né, a contenção. Então, uma relação longe de ser saudável. E uma unilateralização, especialmente no nosso mundo ocidental, acadêmico, uma unilateralização da razão, que é uma deusa que nos distingue como seres humanos, que é maravilhosa, nos permite criar, organizar, construir coisas, mas que não é todo o panteão, né? E me fala um pouco como o Reich trouxe então o contexto do corpo, trouxe o corpo para o contexto terapêutico. Muito legal, André. Esse é um momento muito rico para a ciência da psicologia, quando William Reich coloca o corpo na psicanálise. O que foi acontecendo, né? Lá em Viena, na Áustria, na década de 20, o Reich atende na policlínica e ele atende um paciente homossexual, um garçom, e ele percebe que naquela época a homossexualidade era muito reprimida, era considerada crime, inclusive.
E mesmo para várias correntes psicológicas era considerada até doença, né? Inclusive para a psicanálise era considerada doença. Infelizmente, até o William Reich considerava a homossexualidade uma perversão. Não sabia disso. Infelizmente, naquela época, os psicanalistas viam a homossexualidade como um desvio da libido, como algo assim que era algo primitivo, uma fixação anal, uma dificuldade da libido de ser descarregada, enfim. Felizmente, a moderna psicologia já evoluiu, né? Mas vamos entender o corpo. O que o Reich percebia? Cada vez que ele, através da análise, das perguntas inteligentes de analista, colocava o paciente próximo de ter consciência e de assumir para o analista, então o Reich, o prazer homossexual, os desejos homossexuais, o paciente começava a ficar muito tenso na região do pescoço. E o Reich, fisiologista, médico, ele percebia, nossa, como ele fica tenso nessas horas. E o Reich começou a tocar no paciente. Ele pegou aqui o esternocleidomastoide, e começou a pressionar a inserção desse músculo, que se dá aqui na clavícula, na pontinha da clavícula. E pressionando, soltando, a pessoa teve uma abreação, teve uma reação emocional e assumiu seus impulsos homossexuais. Então, pelo corpo, ele gerou uma liberação psicológica. Junto com a análise, desencouraçando, tocando no corpo, a pessoa falou e assumiu quando ele desfez a tensão do esternocleido, desse músculo aqui. E nesse momento ele conta que o paciente ficou azul, amarelo, vermelho, suou, teve abreações, né, teve reações corporais do sistema nervoso, né, autônomo, e após ele falar, após ele assumir para o Reich a homossexualidade, a queixa principal dele, que havia levado ele à análise, que eram constantes dores de cabeça, sumiram. A partir desse paciente, o Reich começou a tocar nos seus pacientes. E a partir daí, então, ele desenvolve a técnica da vegetoterapia. Então, ele associava, ele aumentava, ele pedia para a pessoa respirar mais, ele pedia para a pessoa repetir certas frases. Então, repete isso agora. Vamos supor, o paciente falou, tenho muita raiva do meu vizinho. Aí o Reich falava, repete isso agora, mas com mais energia. Põe mais força, eu não estou sentindo raiva. Então o Reich foi desenvolvendo a técnica da vegetoterapia e assim ele colocou o corpo na psicanálise e inaugura então uma nova via de acesso ao inconsciente, o corpo. Porque a partir daí ele começa a ler o corpo das pessoas. Ele começa a analisar, a interpretar também o tom de voz, a postura, o brilho ou não dos olhos, se o sangue está na periferia ou está numa circulação mais intrínseca. Tudo isso vem, então, para o arcabouço da psicologia e se inaugura a psicologia corporal. Cara, isso é genial, né? Isso é genial e aponta também para uma grande discussão que persiste até hoje sobre a psicogênese ou a neurogênese. Ou seja, se é a mente que determina o corpo ou se é o corpo que determina a mente. Né? Na minha visão é como uma via de duas mãos, ambos afetam diretamente um no outro, e eu não sei se a gente poderia dizer aonde começa, né? Ou se o que surgiu antes. Qual é a tua visão sobre isso, sobre psicogênese e neurogênese? Acho muito legal tu falar disso, principalmente hoje que o DSM-5 e a neurociência acaba monopolizando, né, substituindo o indivíduo pelo cérebro, né? Acho que tu toca num assunto muito importante, é uma trap, né? É uma cilada, é uma armadilha da modernidade. Eu fico muito feliz, inclusive, porque, como tu disse, eu concordo contigo, é multifatorial, é sistêmico, é imprevisível e são vários fatores que interferem. O biológico, o social, de dentro para fora, de fora para dentro. E tantos outros que a gente desconhece ainda, né? Claro. O pessoal da epigenética, agora a Maria Delmar é uma profissional, uma portuguesa, na verdade ela é espanhola, mas trabalha muito em Portugal.
ela trabalha com a biossíntese do David Boadella. Ela cita um exemplo muito legal para explicar a epigenética. Eu gostei muito da epigenética, né, como eles trazem, né, todos nós temos vários genes, e esses genes, eles são ativados ou não, de acordo com o ambiente, e de acordo com o que a gente vive, e tudo isso é imprevisível, né, eu não sei o que vai acontecer, e se eu vou despertar ou não. Então ela dá um exemplo muito legal. Estavam todos lá na Espanha, numa reunião de final de ano, de família, numa mesa bem grande, haviam 50 pessoas nessa mesa, fazendo a ceia lá de Natal, era uma reunião de família. Uma moça então pede a palavra, se levanta e diz, pessoal, né, nós todos aqui temos o mesmo sangue, os mesmos genes, e eu tive câncer, e o doutor, o médico, disse que esse câncer é genético, então vocês também terão esse câncer. E aí o pessoal, né, alguns brigaram, alguns sorriram, e a família continuou o jantar e foram embora. Depois desse evento, das 50 pessoas, 5 tiveram o câncer, que a moça comentou. E os outros 45 não. Isso, porque isso, segundo a epigenética, isso acordou o gene. Ativou o gene. Então, eu acho muito legal essa tua reflexão, né? É o mental que determina o corporal, é o corporal que determina o mental. A gente tem relatos de crianças gêmeas, univitelinas, né, de inseminação artificial, mas dentro do útero, uma ficou empurrando a outra, uma ficou encolhidinha dentro do útero e a outra ficou se movendo mais livremente. Isso influenciou muito no temperamento das duas menininhas, das duas gêmeas. Então é uma gama infinita de influências que são impossíveis de serem determinadas, controladas, e o que a gente pode fazer é, após os acontecimentos, buscar promover a saúde, né? É isso que eu penso. Perfeito, querido. Esse assunto da epigenética, bem, nós não vamos entrar nele hoje aqui, querido leitor. Talvez um dia a gente grave um episódio só para falar sobre epigenética, mas tem um documentário super interessante na BBC, promovido por um psiquiatra, não fugiu o nome dele, mas acho que se chama A Verdade sobre os Genes, The Truth About Genetics. E ele faz um estudo com gêmeos univitelinos que tem a mesma carga genética, a priori, salvo pequenas mutações, e que alguns desenvolveram algumas doenças, como depressão ou doenças fisiológicas, e aqui nesse assunto, no tema que a gente está falando, não dá para excluir a fisiologia da depressão, né? Existe também uma dimensão no mínimo, mas que comprovou como as experiências que cada indivíduo vivia, embora tivessem uma carga genética idêntica, geravam um resultado na expressão desses genes absolutamente diferente. E aí, quando você olha para boa parte da psiquiatria, excluindo aqui os bons psiquiatras, que existem ótimos psiquiatras, inclusive o Dr. Paulo Urban, meu psiquiatra, que em breve estará no podcast aqui, que tratam os transtornos mentais meramente através da fisiologia no sentido químico, da química, né? Então negligencia-se o histórico de vida dessa pessoa, o que ela pensa sobre o mundo, e meramente se dá ali uma regulação hormonal que sim tem alguns efeitos e contra-efeitos também. E quando a gente traz a discussão para esse âmbito, a gente enriquece muito mais, porque o ser humano ele é um todo, a gente não pode negligenciar qualquer aspecto do nosso ser, da nossa expressão do nosso ser, seja ele fisiológico, social, psicológico e espiritual também, né? E a gente vive num momento onde, por conta da adição na tecnologia, que é outro tema que a gente vai trabalhar aqui hoje, esse afastamento do corpo, a gente negligenciando o corpo. E quais são os perigos, Dante? Você, dentro da psicologia haitiana, dentro da sua experiência profissional, quais são os perigos psicológicos, porque a gente sabe os fisiológicos, mas quais são os perigos psicológicos de se negligenciar o corpo? Perfeito, André. Gostei muito da tua reflexão, gostei muito mesmo.
Mas vamos lá, vamos para a tua pergunta. Sinta-se à vontade para sempre também acrescentar qualquer coisa que você sentir. Tá, rapidamente eu gostei muito mesmo, porque hoje em dia a Associação Psiquiátrica Americana, através do DSM, o DSM-5, super influenciada, né, patrocinadíssima pela indústria farmacêutica. Os congressos, quem patrocina os congressos são a indústria farmacêutica, que diz quais são as novas doenças e como se tratar elas, né? Isso, eles através do manual, né, que virou um catálogo de vender remédios, eles negam totalmente a subjetividade e resumem as doenças mentais, como a depressão, o burnout, resumem a química cerebral. Então, as Magic Pills, e é muito triste, eles fazem propagandas direto para o consumidor, e é muito triste, né, esse momento que a gente está vivendo com a indústria farmacêutica, excluindo a dimensão psicológica e subjetiva das doenças, né? Pausa nesse episódio para falar do meu livro A Arte de Viver Sem Fronteiras, um livro que narra minha viagem de volta ao mundo ao longo de 14 países e 10 tradições espirituais. Nesse livro você vai encontrar conteúdo sobre cultura, filosofia, espiritualidade, autoconhecimento e muita aventura, boas risadas e também algumas boas lágrimas, porque chorar e sorrir é o que define a vida. Junto com o meu livro, você vai também ganhar o meu curso Felicidade em Tempo de Prozac, um curso de 9 módulos para ajudar você a entender a sua mente, e também o meu manual da inteligência emocional. Para acessar o curso, o livro e o e-book, basta entrar no meu site andrebaldo.com.br, ou então acessar o link aqui na descrição desse episódio. Falando em episódio, de volta para nossa conversa. Não, perfeito. Esse psiquiatra, o Dr. Paulo Urban, foi muito interessante que eu fui procurar ele. Eu tinha procurado ele para o meu irmão, na verdade. Depois acabei indo procurar ele por conta própria. E eu fui para ele depois de ter vivido um grande trauma. Eu esperei viver esse trauma conscientemente, sem reprimir nada das emoções ou sublimar, né, através da química de algum remédio, porque para mim a abordagem psicológica é super importante você viver conscientemente o trauma antes de você se anestesiar com qualquer coisa. Mas depois eu desenvolvi transtorno de ansiedade, estresse pós-traumático, e se a gente for pegar o DSM a gente pode encontrar várias outras aí, né? E ele foi muito interessante, que ele falou, olha cara, a gente vai usar, se a gente for utilizar qualquer psicotrópico aqui, vai ser para aliviar o sintoma, não vai ser para curar nada. Não tem nenhuma droga aqui dentro da psiquiatria que está se propondo a curar nada, tá? O alívio dos sintomas ele é interessante, né, para você conseguir se colocar na linha novamente, ter realmente um reequilíbrio na sua química cerebral que pode estar desregulada, mas para te ajudar a ter força para olhar para suas questões e de fato resolver elas, senão você está meramente mascarando o problema. Perfeito, perfeito. Que alegria. Eu tenho a alegria também de ter um colega, um grande amigo que é psiquiatra também, aqui em Piracicaba, o Dr. Oswaldo, e ele tem essa mesma visão. É muito legal, né, quando um profissional da medicina, da saúde, tem uma visão sistêmica, plural, né? Sim, perfeito. Mas voltando para o corpo, meu querido, então quais são os perigos psicológicos da gente negligenciar o corpo, como inclusive muitas psiquiatras acabam por fazer, né? Isso, eu acho ótima também essa reflexão, e a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é a falta de contato com o mundo, com a realidade, a facilidade. Mas por quê, né? Vamos explicar melhor. Porque é através do corpo, através dos órgãos dos sentidos, dos 5 sentidos, que a gente se conecta com o mundo, com a realidade. Se eu estou desconectado do meu corpo e dos sinais fisiológicos que ele me dá, eu perco a minha bússola, eu perco os meus olhos, eu perco a minha audição, eu perco o cheiro, eu perco a sensação de toque. Então eu me desconecto do mundo. E quando eu não sei mais, quando eu não confio mais nos meus próprios sentidos para agir, eu preciso que alguém
diga para mim o que é certo e o que é errado. Isso gera submissão, isso gera a necessidade de autoridade. Se a gente pudesse continuar, a gente ia cair no fascismo, mas a gente não pode continuar, Sim. porque... Ordem, razão. Perfeito. Isso, desconexão com o self. Então, assim, o primeiro aspecto mais importante é a desconexão com o próprio self e a desconexão com a realidade. E quando eu me desconecto da realidade, como eu vou agir se eu não sei o que está acontecendo? Se eu não olho nos olhos, se eu não sei mais, né, aquele cara... Se eu não sinto. Se eu não sinto, óbvio, isso é ótimo. Aquele moço, o Yuval Noah Harari, que escreveu aqueles livros famosos, sabe, o Sapiens. Sim, perfeito, tem um livro dele aqui. Sim. Isso, o Sapiens, o Homo Deus e o 21 lições lá. Aquele moço, ele fala que, né, o homem primitivo, o Freud também fala, né, da telepatia, ele olhava para o outro homem e ele já sabia dizer se era uma fêmea bonitona que estava chegando ou se era um tigre que ia comê-los. Ele sentia o cheiro de um caqui doce de longe, né? Ele tinha uma conexão com a natureza e com o próprio corpo que o ligava ao ambiente, possibilitando usar o ambiente a serviço do self, possibilitando usar os recursos do ambiente para promover a vida. Hoje a gente vai no supermercado comprar as frutas, né, a forma como a gente lida até com a sexualidade é o story do Instagram que a gente curte e começa um papo ali no direct do Instagram. O homem está muito mais desconectado do seu corpo e a desconexão leva para o fundamentalismo, para o fanatismo e para a necessidade de autoridade. Além disso, a desconexão leva para os devaneios, para os delírios. Quando eu falo com o meu vizinho e eu não sei ler as emoções dele, quando alguém me aborda na rua e eu não sei mais ouvir o corpo dele, eu estou uma pessoa desconectada da realidade do ambiente. E isso é muito perigoso. Isso gera a desconexão e aí a gente pode continuar, né? Quando eu estou desconectado do meu corpo, eu já não sei mais o que eu sinto e eu já não sei mais o que eu quero. Então, quando eu estou com a minha namorada, com o meu namorado, quando eu estou com meu pai, com a minha mãe, com o meu amigo, sem a conexão com o meu interior, sem o que o meu self expressa, a vida perde o sentido. E quando a vida perde o sentido, né, não adianta, nada mais faz sentido. Então, a conexão com o corpo, né, como tu disse no início da nossa conversa, né, o nosso corpo é a nossa casa. Quando eu me desconecto dessa casa, lembra do Sócrates, né? O pessoal ofereceu para ele, olha, tu pode... Não tomar cicuta, né, e renegar a sua verdade. Isso, aí ele falou, olha, eu posso fugir de tudo, eu só não posso fugir de mim mesmo, porque, né, se eu fugir desse país, eu vou encontrar guarida em outro país, mas como eu vou fugir de mim mesmo? É impossível, eu prefiro tomar a cicuta, né? Então é mais ou menos isso, eu acho que vou usar o Sócrates para fechar esse argumento. Perfeito, querido, muito obrigado. E aí a gente entra, a partir disso, num outro assunto muito interessante. Por quê? Porque a gente está falando que o quê? A gente precisa ouvir mais o corpo, a gente parou de ouvir, a gente parou de sentir, a gente parou, a gente se conecta com a realidade através de recortes dela, de filtros, e literalmente filtros do Instagram, né, ou das redes sociais. Porém, a razão ela também tem a sua função, e aí quando às vezes a gente só escuta o corpo, não pode haver como que a gente lida com esse conflito, muitas vezes, entre razão e corpo, porque assim, se a gente meramente seguir os nossos instintos,
né? Sei lá, a gente vai sair estuprando todo mundo, a gente vai sair se masturbando na rua, vai matar quem deixou a gente com raiva, e de fato dá vontade de fazer isso, muitas vezes, mas a gente tem a razão, a consciência, que é essa capacidade reflexiva de você não viver os instintos, mas de você olhar e refletir sobre eles, e aí a partir daí decidir segui-los ou não, ou reprimi-los, ou dar a ele um outro direcionamento, sublimar de alguma maneira, né? Como que a gente lida então com esse conflito de ouvir o corpo, em alguns casos que talvez ele vai entrar em conflito com a nossa razão ou com a nossa moral? Perfeito, André. Muito legal essa tua reflexão, muito inteligente e provocadora. E nós da psicoterapia corporal somos muito convidados a fazer essa reflexão. Dentro dessa visão, não existe separação entre mente e corpo. Dentro dessa visão unicista, sistêmica, mente e corpo, emoção e razão são a mesma coisa. O Antônio Damasio, um neurocientista português, ele tem um livro muito legal chamado O Mistério da Consciência. E ele cita vários experimentos com pessoas que tiveram acidentes e áreas do cérebro separadas umas das outras. É muito legal, é um livro enorme, a gente teria que falar somente disso para poder ter algo profissional e profundo. Vamos deixar o título do livro em destaque aqui. Qual é o nome do título para o leitor? O Mistério da Consciência, do Antônio Damasio. Mistério de fato, perfeito. Isso. Mistério da consciência. E lá ele fala, provando com vários estudos científicos, ele é português e vive nos Estados Unidos, de que não existe sequer um pensamento desconectado da emoção. E é muito interessante, ele faz análises do cérebro, das áreas do cérebro que são ativadas, e ele fala, a emoção vem para fortalecer a razão. A emoção vem para dar subsídios ao organismo para estabelecer, para realizar melhores decisões. E aí ele cita vários eventos, vários estudos. Então, dentro dessa visão, emoção e razão andam juntas, em uníssono. Mas, como tu sabe, a gente sabe, existem as contradições. Peraí, minha razão diz uma coisa, mas minha emoção diz outra. Quando isto acontece, é que já veio a repressão, é que já estamos na ambivalência. Eu amo e odeio a mesma pessoa. Eu desejo aquele objeto, mas sou casado com esse e por convenções sociais não posso me entregar àquele desejo. Então, essa complexidade do desejo, ela nos leva para os nossos dilemas internos. Quando eu estou organizado e bem comigo mesmo, isso acontece de vez em quando, né? De vez em quando a gente bem de vez em quando, bem de vez em quando. De vez em quando a gente está equilibrado. Então a emoção e a razão, elas andam juntas. Quando eu não estou equilibrado, que é a maioria das vezes, a emoção e a razão, através da ambivalência e dos dilemas internos, se conectam. Como eu falei, é uma discussão que ela é muito longa para ser profissional, mas basicamente é assim. Uhum, perfeito. Sabe que, cara, esse é o dilema da alma humana, né? Assim, se você for olhar em vários mitos, mas vamos pegar a nossa mitologia grega que embasa a boa parte da nossa cultura. O mito de Eros, né, que é desejo, e Psique, que se apaixonam. Então a gente está falando de desejo, e Psique é a personificação da alma humana e da razão, né? Psique personifica a razão e Eros personifica o desejo. E eles se apaixonam perdidamente um pelo outro. Mas para eles ficarem juntos, é uma briga. Eles têm que passar por tanta coisa, mas por tanta coisa, Psique quase se joga do penhasco várias vezes, chega a se jogar de fato uma vez, é atravessada por pulsão de morte muitas vezes, na busca por Eros, pulsão de vida. E aí depois de enfrentarem literalmente no mito a morte, aí sim eles conseguem se casar, e aí a partir desse encontro eles ascendem o Olimpo, né? Alcançam a imortalidade e sentam-se ao lado dos deuses, ou seja, a alma atingiu a sua completude, né? Conciliou-se o que estava separado, a razão e a emoção, e aí sim a gente se sente
íntegro, pleno, né? Integra de fato, mas como é difícil fazer isso, né, cara? Como é difícil. Eu lembro de uma frase, eu não me lembro do autor, mas foi um grande amigo meu que me disse, que diz que o caminho mais longo que você vai percorrer na sua vida e o mais árduo é aquele entre a sua cabeça e o seu coração. André, eu acho muito legal, de novo, a visão que tu traz. E ela me lembra, eu acho que dá para eu também aproveitar e fazer duas conexões. Quando tu fala do corpo, quanto mais conectados estamos com os nossos corpos, mais a gente aceita a precariedade da vida. A falibilidade, existe essa palavra? Uhum. Eu creio que existe. Falível. Está existindo tipo, agora. Que é Isso, inventamos uma nova palavra. Que é falível, né? Então, o precário, o provisório, o ambivalente, as escolhas em que a gente perde quando a gente faz. Os objetos que a gente perde ao fazer escolhas. Então, estar conectado com o corpo é estar conectado com o falível, com aquilo que vai morrer também. Com a potência da vida, mas com a morte que acontece, né, a todo tempo. De 7 em 7 anos, todas as células do nosso corpo foram trocadas, né? Acho que menos os dentes, né? Não sei. E os neurônios? E os neurônios? Que louco. Sim. Então, eu penso que dá para fazer uma junção, né? Quando a gente estar conectado com o corpo é também estar conectado com a ordem natural das coisas, é também estar conectado com a natureza, com o princípio da natureza, que é caótico, que é ambivalente, que traz dilemas, que traz crises, um lugar que não existe. O Lowen fala isso, né? O Alexander Lowen, discípulo do William Reich. Não existe a ilha perfeita do equilíbrio, né? Eu não sei se eu posso falar isso aqui, se tu achar que eu estou viajando, tu me corrige. O Krishnamurti, quando ele critica o Osho, ele fala, o erro do Osho, né? Ele fala assim, não existe o iluminado, existe a iluminação. Em determinados momentos, como tu citou, eu não vou saber usar as mesmas palavras que tu, mas existe um vislumbre de uma iluminação. Tudo está em paz, tudo está em uníssono. Existe a conexão entre sentimento, pensamento e ação. Existe a conexão entre corpo, mente e alma. Ou, para um psicólogo, existe a conexão entre id, ego e superego. Existem momentos em que essa conexão existe, e são momentos mágicos. A gente experimenta a fusão com o meio. A completude. Isso. Mas estar conectado com o corpo é saber que isso não é perene, não é para sempre. E essa é a magia, dançar no campo minado. Essa é a magia, é viver em meio ao caos que é a nossa existência. E aí eu penso que estar conectado com o corpo é aceitar os dilemas da vida, o sofrimento e etc. Eu preciso te fazer essa pergunta. Tendo em vista, né, que estar conectado com o corpo é estar conectado com a falibilidade, com a finitude, com o efêmero. Você, Dante Moretti, independentemente do que você estuda no sentido acadêmico, você acredita que existe algo em nós que transcende isso? Que está além do finito, que é perene, que é transcendente e que continua, quando o corpo já não continua? Eu penso que existe sim alguma... Eu chamo de a ordem natural das coisas. Eu penso, mas é uma viagem, né? É uma coisa muito assim... Sinta-se à vontade. Isso. Agora é o momento para trazer um pouco a imaginação, né? Na minha viagem, nos meus devaneios, eu sinto que né, a Terra está girando junto com a Lua, junto com o Sol, junto com todas as galáxias, pessoas estão nascendo, a natureza está pulsando, tem lugares que tem muita... Eu moro numa cidade que tem um rio. É muito legal, né, morar numa cidade do interior do estado de São Paulo, com 500 mil habitantes, que tem um rio muito vivo, com garças, com peixes, sabe, com patos, com biguás. Às vezes a gente vê, enfim.
E quando eu estou perto desse rio, eu sinto muita vitalidade, as árvores são muito verdes, tem aquela, aí que eu vou chegar onde eu quero chegar, tem uma brisa, que é uma brisa que eu brinco, né? Há quanto tempo esse rio existe? Há quanto tempo essa água corre na direção do mar? Sendo que não é mais a mesma água, né? Sendo que não, isso, perfeito, nunca é a mesma água. Essa brisa que eu sinto quando eu estou nesse rio, que eu gosto de brincar, que é a energia orgone, que eu falo que o rio é uma caixa de orgone natural, essa brisa me lembra esse lugar da espiritualidade, esse local de abundância e de vitalidade. E eu sinto que essa energia que não tem nome, essa ordem natural que cria a vida e que tira a vida e que faz essa vida ressurgir de outra maneira, em outro lugar, essa energia é o que eu entendo que tu está convidando perene, a vir imutável, agora. eterna, perfeito. Isso, e ela budistas... para nas galáxias. Sim. Lindo, belo, belo. Assim, os budistas, eles... É uma reverência a essa energia que nos habita e que me atravessa agora através dessa fala, atravessa você, Dante, e atravessa o querido ouvinte e nos conecta de alguma maneira. Os budistas, eles usam uma parábola muito simples para falar sobre isso, né? Ele fala que nós, enquanto indivíduos, ou os fenômenos, ou os seres, ou mesmo os seres inanimados, eles são como se fossem ondas no oceano, né? Eles aparentam ter uma forma individual, têm diferentes formatos, tamanhos, diferentes tempos de duração, mas elas surgem do oceano e por fim retornam ao mesmo oceano sem jamais ter deixado de estarem conectadas com o próprio oceano, né? E sabe, cara, que até vários ramos da ciência, e não pseudociência, mas ciência de fato, apontam para isso. A gente tem o Frijot Capra, né, que tem aquele livro maravilhoso, o Tao da Física, o próprio Albert Einstein, me fugiu o nome acho que é o Walter Rehring, que foi presidente da Associação Internacional de Física por décadas. Eles falam do conceito de campo, né? Não é, enquanto Demócrito falava do conceito de átomo, ou seja, unidades indivisíveis, como se fossem blocos de estrutura que somados construíam a realidade, o conceito de campo aponta para um vasto campo que a tudo permeia, onde tudo habita e do qual surgem e para onde retornam todos os fenômenos sem jamais deixarem de estarem conectados com ele, né? Então, olha só que interessante, a gente, mesmo na ciência, a gente está chegando em conceitos como esse. Pô, que legal, Dante, que legal, cara. E aproveitando que a gente está falando de físico, corpo, momento, a sensação daquele momento, e perene, transcendente e eterno, eu queria entrar num outro assunto agora, que é a sexualidade, e trazendo o livro do Reich, A Função do Orgasmo, que eu não li, tá? Já te digo que eu não li. Eu queria começar entrando nesse assunto, perguntando para você, qual é a função do orgasmo, segundo Reich, ou segundo Dante? Legal, né? Vamos, segundo Reich, né? Segundo Reich, a função do orgasmo é dar um choque bioenergético em nosso corpo, desfazendo assim todas as tensões e fazendo com que a energia flua livremente pelos tecidos e pelos órgãos. Nesse livro, o Reich define o que é potência orgástica, como a capacidade de se entregar às agradáveis e involuntárias convulsões do corpo, né, a capacidade de descarregar toda a energia sexual reprimida através de agradáveis e involuntárias convulsões do corpo. O Reich fala então que a função do orgasmo é reguladora do organismo humano, e ele fala também que a função do orgasmo, tensão, carga, descarga e relaxamento, ela é uma lei natural de toda a existência, desde a criação de novas galáxias, do dia e da noite. De novo, a gente ia precisar de 1 hora aqui para ter um assunto mais encorpado, mas basicamente é isso.
E, e aí, trazendo isso para a expressão sexual, de fato, não a sexualidade no sentido mais profundo haitiano, mas da expressão sexual, de fato, da gente transar com alguém, da masturbação. Qual como que a gente sabe como desenvolver isso de maneira saudável? Porque primeiro que a gente viveu durante décadas, para não falar séculos, para não falar milênios, especialmente as mulheres, os homossexuais e uma repressão, e nós homens também, uma repressão gigantesca da nossa sexualidade, né? O que gerou e gera uma série de distúrbios e transtornos e consequências não apenas individuais como sociais, guerras. E depois disso, graças a Deus, a gente começou a viver, né, uma revolução sexual, não no mundo inteiro, a gente pode dizer, mas em boa parte do mundo, onde a gente também está se descobrindo, se experimentando de várias maneiras, se explorando, mas a gente também percebe, em alguns casos, não sei se poderia se dizer um exagero ou uma expressão que trouxesse mais malefícios do que benefícios, trouxesse prejuízo ou pudesse até ser considerado algum tipo de distúrbio ou transtorno, né? Como para você é uma expressão sexual saudável? Como que a gente consegue colocar uma linha divisória nisso, né? Antes, André, tu falou uma coisa muito legal. Tu começou a falar da repressão sexual e falou, e nós homens também. Eu achei muito legal, porque se o homem o homem hétero reprime a sua companheira, ele também é reprimido. Se ele tem prazer em ter relações com uma companheira reprimida. E então a repressão sexual, ela nunca é assim. Os homens, né, o machismo domina, né, a sociedade, claro, a sociedade é machista, e é o homem, isso, e é o homem quem dá as regras, mas o homem interessado numa fêmea, o homem hétero interessado numa fêmea reprimida, é também reprimido. O homem hétero, interessado numa companheira que não solta, que não geme, que não olha nos olhos, que não busca o abraço genital com conexão afetiva e sexual, ele também é reprimido. Eu achei muito legal o que tu falou. O homem também, né? É muito legal. Não, nós sabemos como nós somos e o mal que isso faz. Eu acho muito interessante essa discussão. A sexualidade, ela é um instinto mais forte. Então, de todos os nossos instintos, o sexual, ele tem muita força. Pela questão da proliferação da espécie, da reprodução da espécie. É o instinto gerador da vida. Isso. Então, é o instinto mais forte do ser humano, do nosso organismo. Então, canalizá-lo, capturá-lo com objetivos outros, sempre foi algo que permeou a existência humana. O Reich estudou, né, através do Malinowski, tribos indígenas dos mares do sul, de Samoa, de Trobrianda, o Freud estudou também. Enfim, a gente vê, né, a castração, os eunucos, enfim, a castração da sexualidade para transformar a energia sexual, que é a energia mais forte, para colocá-la a serviço de outros objetivos, né, o Reich tem uma frase, castra-se a sexualidade humana com o mesmo objetivo que se castram os garanhões e os touros, para transformá-los em satisfeitos animais de carga. Nossa, repete essa frase, que essa frase merece ser gravada. Castra-se a sexualidade humana com o mesmo objetivo que se castram os garanhões e os touros, para transformá-los em satisfeitos animais de carga. Que eu penso assim, André, o mais interessante não, o mais moderno e atual da discussão sobre a repressão sexual é como ela se dá hoje. Na época do Reich, a repressão se dava através da castração, do impedimento. Hoje, a repressão se dá transformando a sexualidade num espetáculo. Então, o cara legal é aquele que transa muito. Né? É assim que se captura o desejo hoje.
como a nossa sociedade moderna captura o desejo. Ah, você é homem e você transa bem? E você tem orgasmos legais? Ah, você é hétero e solteiro? E aí, tá pegando a mulherada? Ah, o mesmo homossexual, ah, você é gay? E aí, como é que estão os boys pegando muito boy, né? Então, a sexualidade hoje, a castração, ela vem disfarçada de espetáculo. Então, é muito interessante, né, que a gente consiga entender as armadilhas da modernidade. A mesma coisa o corpo. O corpo saudável hoje, o estereótipo do corpo saudável é um corpo com uma quantidade de tecido muscular que absorve também energia do sistema. Que se a gente for analisar do ponto de vista reichiano, não é muito saudável, né? A mesma coisa a sexualidade. Existe hoje uma cobrança por uma sexualidade. É muito comum a gente ouvir dos jovens: ah, a primeira noite eu usei o Viagra, porque eu tive medo de não... Isso é destrutivo. Nossa, como você vê o impacto que isso causa. Isso. Então, a repressão hoje, né, eu penso que o cerne da tua questão, que é muito legal, é como se captura o desejo, né? A pessoa que está lá no TikTok, que está lá né, o tempo todo fazendo assim, 1 hora fazendo assim. Isso é masturbatório. Nossa, ele tá de fato... A gente masturba o celular, caramba, eu não tinha parado para observar como a gente masturba o celular passando a timeline. Isso. Genial. Assim como as igrejas, com os rituais, né, de ajoelhar, senta, levanta, pega na mão, levanta o braço, ajoelha, senta, levanta, pega na mão. Todas as formas de capturar o desejo. Então, o que eu acho muito legal da tua questão é como se captura o desejo hoje. E aí a gente entra, né, novamente, em mais um meandro da tua reflexão, que é: o que é uma sexualidade saudável? É difícil falar, dar uma regra, é difícil dar um... Isso já seria castração por si só. Isso, porque cada um tem o seu jeito de transar. Sim. Então, o homossexual goza do jeito homossexual. E esse é o pico do orgasmo dele. O heterossexual, ou o que gosta de transar com 2 pessoas, ou o que gosta do sexo anal, ou aquele que prefere se masturbar. O Reich trouxe um conceito que é o de equivalentes orgásticos. Quando na natureza, quando nós não temos a possibilidade do orgasmo, a natureza nos deu os equivalentes orgásticos: o gargalhar, o sorrir, o correr, o nadar, o dançar, o brincar, o bocejar. Então, é muito complexa essa discussão, né, de o que é uma sexualidade saudável. A gente teria que olhar caso a caso e entender o quanto a pessoa coloca do self dela na sexualidade dela e o quanto ela está conectada com a sexualidade dela. É mais ou menos por aí. Pô, cara, genial. Nossa, eu não tinha parado para observar como essa captura do desejo pela hipersexualização também. É o soft porn, né? É o soft porn que perfeito, tem hoje. É o que a gente vê. Né? No TikTok, no Instagram, se eu olho uma imagem de uma mulher bonita, começam a vir 20, Cara, 30, é um inferno. Abre o Reels e você não precisa nem ter visto ou curtido nem nada, o que vai aparecer é isso. É alguém rebolando, é alguém... uma hipersexualização gigantesca. Pô, super interessante, Dante. E muito interessante também você falar sobre essa questão da gente dar uma vazão, né? A gente gozar de outras maneiras. Senão fica uma obrigatoriedade do gozo, né? Perfeito. É a ditadura do gozo. Ah, você não goza? Mas você não goza olhando nos olhos e ao mesmo tempo com a sua companheira? Sabe? Fica essa ditadura do prazer, né? Perfeito. E será que a gente poderia, sem tentar cagar a regra aqui pra ninguém, mas pra todo mundo que tá ouvindo esse podcast, né, perceber, pô, será que isso tá sendo saudável pra mim ou não? A gente perceber uma realização da sua expressão sexual meramente para além da expressão física, mas tipo, quando você goza e não sente culpa,
Talvez isso, quando você goza e não sente culpa, quando você se sente pleno naquele gozo, que inclusive pode ser nem ser um gozo, nem uma ejaculação, nem nada do tipo, mas uma vazão adequada da sua libido. Claro, claro. A gente pode identificar respostas corporais que atestam que a troca foi agradável e saudável. O relaxamento, a espontaneidade, a vascularização, a vasodilatação, os olhos brilhantes, os lábios entumecidos, o genital entumecido, o prazer com o toque, né, o prazer em ouvir a voz do companheiro ou da companheira, né, o prazer em estar junto. Existem vários indicativos de que a relação é saudável. Cara, tô adorando esse podcast, Dante. Você, com certeza, todo mundo que tá ouvindo aqui tá sendo muito enriquecido por essa experiência, porque é uma das dores que eu mais recebo, assim, sabe, dos meus clientes. E como eu tava conversando com meu pai há um tempo atrás sobre Tantra, né? Fui falar com ele sobre Tantra, falando que eu tinha tido uma experiência tântrica com uma terapeuta tântrica e eu olhei para ele e falei, poxa, pai, sabia que a gente nunca conversou, eu senti muita falta de, na minha adolescência, a gente não ter conversado mais sobre sexualidade, né? Me fez muita falta. Aí ele olhou para mim assim com todo o amor que aquele serzinho maravilhoso tem e falou, poxa, filho, imagina eu com meu pai, então. Né? Porque imagina o quanto também eles, os nossos pais, foram reprimidos, né? Você falou que meu pai era castrador, o quanto que ele foi castrado também, possivelmente, né? Eu me lembro, a Liane Zink é uma trainer internacional aqui do Brasil, de análise bioenergética, teve contato direto com o Lowen, com vários discípulos do Reich, e ela relata que ela, enquanto terapeuta corporal, ela falava, mas como que eu não tenho um orgasmo vaginal? Eu sou terapeuta corporal, eu preciso ter... Será que eu sou, então, reprimida e minha sexualidade é, então, errada? Até que ela percebeu que não, que ela tem um orgasmo no clitóris, né? E isso está tudo certo, é assim que ela goza, é assim que é gostoso para ela, né? Porque senão tu não é empoderada, né? Senão... Isso, a gente tem essas fantasias, né? E isso é perigoso. Por isso que eu acho que é legal a tua reflexão, né? Se não tem culpa, né? Se tem prazer, se é espontâneo, se sente, né, essa fusão com o companheiro, com a companheira, né, a gente pode facilmente identificar a diferença da pulsão de vida para a pulsão de morte, né? A pulsão de morte tem tensão, tem culpa, como tu falou, tem ressentimento, a gente não se sente à vontade para falar o que sente, não tem espontaneidade. O Reich, ele difere muito a autorregulação e a heterorregulação. Mas, enfim, eu acho que é uma discussão bem legal para a gente compartilhar. E aproveitando, Dante, que a gente está entrando nesse assunto da captura do desejo, através, inclusive, da tecnologia, né? E também para que o nosso querido ouvinte não fique muito preso às redes sociais, vamos nos encaminhando para o nosso fim falando de como que a gente faz para sobreviver nesse mundo onde a gente está tão conectado, onde a gente precisa talvez não precisa, certamente, mas é muito útil e a gente, para se conectar com o mundo, pelas demandas profissionais, sociais, a gente precisa estar conectado com a tecnologia. E qual a sua perspectiva? Claro que a gente não pode prever o futuro, mas o que você projeta assim para os próximos anos a partir dessa relação obsessiva com a tecnologia e como que a gente pode fazer para evitar isso ou lidar de maneira saudável com a tecnologia? Acho uma ótima reflexão também, necessária. Eu penso que não existe ainda conhecimento suficiente acerca do problema que a gente vive com a tecnologia, né? A gente vive um problema com a tecnologia que ainda não tem nome. A gente vê a geração Z, que é aquela geração que já nasceu imersa no campo do Wi-Fi. Eles chegam da escola e já estão nos celulares. Desde que eles nasceram já existiam redes sociais. Eles no útero da mamãe já foram postados nas redes sociais. Essa geração sai menos de casa,
encontra menos uns aos outros, tira menos carteira de motorista, vota menos, namora menos, transa muito menos, enfim, depois eu falo disso. Eles têm uma dificuldade grande com suportar a frustração da vida. Perfeito. Então, assim, né, a gente vê as influências negativas da tecnologia, principalmente, na minha visão, porque a tecnologia é mais uma forma de capturar o desejo, é mais uma forma de colocar as almas das pessoas a serviço do sistema para fazer dinheiro. E por isso que os agentes de saúde, os profissionais de saúde precisam estudar e entender formas de usar as redes sociais, usar a tecnologia a serviço do selfie. Eu acho que essa é a nossa grande resposta que todos esperam dos agentes de saúde. Esse é o nosso dilema atual, essa é a pergunta da modernidade. Como usar a tecnologia a serviço do selfie? Porque, por enquanto, ela está sendo muito mal utilizada, as pessoas estão sendo sugadas pela tecnologia e estão ficando apáticas, deprimidas. A gente vive uma epidemia de depressão nos Estados Unidos agora com o fentanil, né? As pessoas estão morrendo, e é interessante, tem um podcast da Folha, da Ilustrada da Folha, de Cultura da Folha, em que eles analisam um caso de um pessoal que quer que assim como possamos passar a introdução dos seriados, a gente possa passar as cenas de sexo. É muito interessante essa análise do cinema. Não existem mais cenas de sexo no cinema. Não sei se você já percebeu. Não tem mais parei para observar isso, não, Dante. Não tem mais. Nenhum dos filmes que está em Cannes, que está em Hollywood, que está nos grandes festivais, tem cenas de sexo. Ou se tem, são só ilusões, esqueci a palavra agora, são só deixa-se a entender que existiu sexo, mas não existe mais cenas de sexo, nem de nudez no cinema. Isso é mais um reflexo porque não vende, entendeu? Porque a censura vai para cima de 18 anos e o filme não vai dar dinheiro. E isso se conecta com o soft porn, isso se conecta com a diminuição do número de relações sexuais da nova geração. E isso, óbvio, é uma questão ampla que a gente deveria dedicar aqui, de novo, mais de uma hora. Só para isso. Isso, só para isso. Mas a tecnologia hoje, como ela vem sendo utilizada, se a gente pega Cambridge Analytics e como eles usaram o algoritmo, como essa empresa usou a CSA, né, a dona da Cambridge Analytics, usou a tecnologia para manipular as eleições, né, dos Estados Unidos em 2018. Os ingleses, um tribunal inglês, como se fosse o STF inglês, fez uma análise de 18 meses do Brexit, Exit, né, do Brexit, sim. E concluiu que é impossível, nos dias de hoje, existir uma eleição honesta, porque através dos algoritmos, através do Facebook, das redes sociais, a possibilidade de manipular as eleições, as democracias, é enorme e incontrolável. Então, realmente, a gente precisa, né, o criptofascismo, né, precisa ser estudado. Isso é muito forte, porque a gente está falando de haver uma necessidade de um possível redesenho, não só da nossa relação com os nossos celulares, mas um redesenho de toda a estrutura social, educacional, política, governamental, econômica a partir disso, né? A gente não tem dimensão do problema e de um problema que a gente não tem a dimensão, mas e que está crescendo num nível que a gente também não tem dimensão do quanto ele está crescendo, né? Hoje em dia, desculpa a palavra, hoje em dia qualquer idiota tem uma possibilidade de transmitir fake news até livremente,
Sim. Sabe? É muito perigoso. Os pais também, eu atendo um mocinho e o pai dele muito preocupado, né, com a pornografia, que ele tem acesso à pornografia e isso perverta um pouco o desejo dele. E aí o pai então proíbe o acesso à internet. Mas o pai não sabe, a sites, né? Mas o pai não sabe que é no Discord que ele vê pornografia. Porque o Sim. pai nem sabe o que é o Nem Discord. sabe o que é Discord. Isso, então a gente tem que ter um olhar amplo, nós enquanto agentes de saúde, nós precisamos saber o que é o Discord, o que é o BeReal, o que é o TikTok, o que é o Facebook, o que é o Instagram, o que é o Cool, né? A gente precisa saber, né? A gente precisa... Que desafio, hein, Dante? Porque é entrar no inferno, né? É afundar o pé na lama, é dançar no campo minado, Só que assim como o psicólogo, assim como o agente de saúde tem que conhecer a loucura, né? Eu fiz estágio no hospital psiquiátrico na minha formação de psicologia, né? Assim como o médico tem que, né, andar lá no hospital com os doentes, no ambiente da doença, né? A gente tem que ter essa experiência também, e isso é muito difícil. Perfeito. Certamente tem muitos agentes de saúde ou interessados ouvindo esse podcast, mas para quem é leigo no assunto, qual dica você daria, né, para mitigar esse problema para pais, para indivíduos comuns na sua relação com a tecnologia? Tem cursos, tem bons profissionais que oferecem cursos sobre tecnologia e subjetividade. Saiu há pouco tempo com a Rudinesco. Eu mesmo tenho um curso chamado Follow the White Habit. Eu penso que as pessoas precisam se informar com profissionais competentes da sua confiança sobre como usar a tecnologia a serviço do self, né? Como introduzir os seus filhos no contato com a tecnologia, como eles mesmos, né, podem usar a inteligência artificial, os assistentes virtuais, os smartphones, para se organizarem, né, e não para se desorganizarem. Perfeito. E além de tudo isso, obviamente, você tentar colocar um limite no tempo das redes sociais. Você é um cara que pratica Shaolin, né? O Kung Fu Shaolin do Norte. Eu já vi algumas performances suas lindas, né? O teatro. Então acho que essas dicas são tão antigas quanto a humanidade, mas sempre bem-vindas, né? Na paideia, o modelo grego de educação, a ginástica já era super importante. Então, meu querido ouvinte, agora eu gostaria de pedir para que você, né, fosse fazer um exercício, fosse fazer um amorzinho gostoso, fosse dançar, fosse correr pela natureza. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, que ficou nos ouvindo até esse momento, conectado nas redes sociais de maneira, espero que saudável, que tenha crescido na sua vida. Gostaria de agradecer imensamente você, Dante, por quem eu já nutria uma admiração profunda e nutro ainda mais, não só como profissional, como ser humano, humilde, super tranquilo em afirmar aquilo que sabe e o que não sabe, algo que eu admiro muito em você. Gostaria de pedir para que o ouvinte, se sentiu conectado com esse podcast, deixasse aqui um comentário sobre como você lida com o vício na tecnologia, qual o prejuízo que isso já causou na sua vida, quais são as estratégias que você utiliza para lidar de maneira saudável com a sua adição à tecnologia, e também abrir espaço para que você, professor Dante, falasse um pouco dos seus cursos, né? Você falou desse curso Follow the Right Habit, que eu também estou super interessado, que trata justamente sobre essa adição com a tecnologia, né? O Follow é um curso que dá um panorama sobre as redes sociais, a inteligência artificial e sobre como usar a tecnologia a serviço do self. Ele é um curso que usa uma metalinguagem. Nele a gente conhece um pouquinho sobre cada rede social, sempre as redes sociais sendo utilizadas para o crescimento, para a saúde. Então ele é um curso que eu indico a todos que têm interesse na relação saudável entre tecnologia e subjetividade. Perfeito, meu querido. E como que as pessoas podem te encontrar também nas redes sociais?
Ótimo. A principal é o Instagram. O meu arroba é Dante. Imagina assim, ó, estudante, ajudante. Ou para quem tem um pouco mais de profundidade literária, Dante Alighieri. Dante Alighieri, perfeito. É Dante underline Moretti, Morotti. Esse é meu arroba. Pode aparecer por lá. Os cursos estão todos na bio. Agora uma provocação que me veio à mente, que eu nunca faço esse convite, né? Falando pra gente depender um pouco menos das redes sociais. Como que alguém que poderia te encontrar para além das redes sociais? Vem aqui no interior de São Paulo, em Piracicaba. A gente dá um rolê de bike na beira do rio. E eu tô aqui no meu espaço. Toda terça-feira tem os grupos de movimento. A gente se move legal, sempre buscando respeito, pluralidade, conexão com o corpo. Toda terça-feira às 20 horas aqui em Piracicaba. Perfeito, meu querido. Muito em breve eu estarei aí também, tá? Querido ouvinte, muito obrigado pela sua atenção e agora vai viver a vida e se desconectar um pouquinho da tecnologia e se conectar consigo próprio. Eu sou André Baldo e a gente se vê no próximo podcast. Valeu, Dante!